nós vamos nos empenhar durante esse mês em lermos o livro de Provérbios juntos. Quem já leu todo o livro de Provérbios? Todinho. Beleza. Quem já praticou ele todinho? Então, tem uma baita justificativa para todo mundo ler junto comigo. Beleza? Tá bom? Então não adianta, mas eu já li. Já leu. Se você praticou, eu vou te dar um desconto. Não precisa ler. Fica na paz. Agora, se não conseguiu praticar tudo, lê conosco de novo, que provavelmente a gente precisa ler, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer nesse mês, agora que está vindo de maio? Um provérbio por dia. Super simples, super fácil. Gabriel, por que a gente vai ler provérbios? Olha só, a gente vai estudar só uma partezinha de provérbios hoje, tá bom? Mas a gente precisa entender que provérbios ele é um livro bem prático, tá? Ele vai falar de coisas cotidianas da nossa vida. E ele vai falar de algumas coisas que a gente precisa pôr em prática, conselhos e assim por diante. Uma das coisas que a gente vai ver em provérbios é que existe uma diferença aí entre conhecimento e sabedoria. Tá bom? Vocês viram que a gente tem bastante livro aqui embaixo? Beleza? A gente tem uma lamparina, lanterna, o que você quiser dar nome, livros aqui em cima. Você pode ler muitas coisas, estudar muitas coisas e ter muito conhecimento e não ser sábio. Sabia disso? Provérbios vai ensinar bastante sobre isso. Então você está dizendo, Gabriel, não estude, não. Estude muito, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho. Leia, se aprofunde. Mas é importante a gente saber que sabedoria nós vamos adquirir somente com a palavra de Deus, querido. A verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1. Você já deve estar com ele aberto aí. Algumas coisas assim, Provérbios foi escrito por Salomão, tem alguma coisa de Agur também, Lamuel. Mas hoje a gente não vai ficar muito preso em quem escreveu, porque escreveu, assim por diante. Mas a gente vai tentar entender o propósito do livro de Provérbios. É importante a gente saber, se você não sabe, vou te localizar, né? Salomão, um homem super sábio. Recebeu uma sabedoria bem admirável, tá? Onde, como mulheres como a rainha de Sabá, alguns do pessoal de Ezequias também vão ter com Salomão para ver esse seu conhecimento. Naquela época, querido, era muito valorizado esse conhecimento ao ponto de, né? Como os homens de Ezequias, como a rainha de Sabá, assim por diante, ir até outro reino, ter um tempo e aprender um pouquinho, tá? E dentro desse contexto, a gente vai começar lendo no versículo 1, dizendo o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Qual o objetivo? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. A gente já vai dar uma pausa aqui, que é bem interessante, que a sabedoria não é uma coisa que nós vamos fazer um culto, estamos fazendo um culto, e no final do culto, vem aqui e nós vamos colocar a mão. Quem quer sabedoria? Saiu todo mundo super inteligente, cara. Não existe. Sabedoria, segundo a gente está vendo em Provérbios, é uma coisa que se aprende, tá bom? A gente pode aprender a ser sábio. A gente pode aprender, tomando consciência de algumas coisas, mas também com os nossos erros, tá bom? Já teve muitas vezes que eu não fui sábio na minha vida. Alguma vez você já não foi sábio? Tem certeza? Cara, olha só. Eu já recebi algumas orientações e alguns conselhos que não foram sábios. Tá bom? Um dos conselhos que eu recebi é: abandona teu emprego se teu emprego não te deixa ir para a igreja. Cara, depende da situação, isso não é uma verdade. Sou casado com a Joyce e tenho 2 filhos. Você acha que é sábio eu abandonar o meu emprego para estar na igreja e não sustentar a minha casa? Não é. Eu tenho que orar e buscar uma estratégia onde eu possa fazer as duas coisas. Abandona a faculdade e se dedica ao reino de Deus. Esse foi o conselho que eu recebi. E eu me lasquei. Por quê, gente? Porque você pode fazer as duas coisas. Você pode estudar e você pode servir ao Senhor.
Outro conselho que eu recebi uma vez: olha, estou a fim de namorar, estou me sentindo sozinho. Namora com a fulana de tal. Meu, cara, não foi nada legal. Nós precisamos aprender, querido, que a sabedoria, ela se aprende com o tempo. Tem uma coisa que eu vou te falar que ela é bem chata, eu sei porque eu já passei pela tua idade, que é, eu estou te dizendo porque eu já passei por isso, eu já sei. É chato, entendeu? Mas é verdade. Quando a gente acaba dando um conselho para você ou alguma coisa, muitas vezes esse conselho ele é baseado em alguma coisa que nós vivemos e aprendemos com sabedoria. Eu tive que... Quer ver como idade não faz sabedoria? Dinheiro não faz sabedoria, tá bom? Tem muita gente com dinheiro que não é sábio. Exemplo, tenho muita grana. Em vez de cuidar da minha família, eu vivo uma vida social onde a minha família está em segundo plano. Não é sabedoria. E eu vou te falar do meu pai, porque é meu pai. Meu pai congrega aqui, tá bom? E ele não vai ficar bravo, mas foi muito bom o que ele fez comigo e o que eu fiz com ele esses dias. Ele chegou para mim e falou, eu vou fazer tal coisa. E eu falei, não, você não vai fazer tal coisa. Isso não é certo. Não. Eu falei, não. Daí ele, tá bom, não vou fazer. Aí no outro dia ele mandou um zap. Não mandou um zap, falou comigo pessoalmente, olha, obrigado por aquele teu conselho, não sei o quê. E a atitude que meu pai ia tomar era baseada em histórias que ele tinha, coisas que ele viveu. E muitas vezes, querido, então não importa a idade, não importa se você tem renda, se você não tem, o quanto você estudou. Sabedoria e conhecimento ou inteligência são coisas bem diferentes. Você pode ser super inteligente e não ser sábio, tomar decisões erradas. Quando eu vendia carro, conheci muita gente inteligente, cara, muita, sabe? Muita gente inteligente, mas que não eram sábios na hora de comprar um carro. Não eram sábios na hora de tomar algumas decisões para a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje no versículo 2 é para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras da inteligência. Versículo 3, para obter o ensino bom e prudente, e proceder, a justiça, o juízo e a equidade. 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Esse simples, quando a Bíblia está falando de simples e jovens, é aquele cara que não tem quem o guie. Eu sou um cara que quando eu fui para a igreja não tinha ninguém que me guiava, cara. Depende, o mundo me guiava. O que mandava fazer, eu fazia, sério. Porque eu não tinha sabedoria nenhuma. Tudo que mandava fazer, eu fazia. Inexperiente, cara, sem experiência nenhuma de vida. E também uma das coisas que esse texto está falando é que é facilmente enganado. Muitas vezes eu fui facilmente enganado. Esse facilmente enganado, querido, pode ser por outros, mas também pode ser pelo nosso coração. Quem já se apaixonou? Meu Deus, cara, vai morrer todo mundo solteiro nessa igreja. Quem já se apaixonou? Pelo amor de Deus. Adolescentes, não levante as mãos que eu estou olhando. Fica a dica, tá bom? Tá bom, você pode se apaixonar, mas daí você ora e diz, em nome de Jesus, essa paixão vai embora, beleza? Gente, eu já me apaixonei um monte de vezes. Um monte. Entendeu? Mas o amor da minha vida não está aqui hoje. Porque depois ela vai ver e vai dar problema. Mas, gente, a gente, guiado pelo nosso coração, a gente se apaixona, a gente toma decisões, a gente age por impulso. E é importante a gente entender que esses conselhos são para todo mundo, mas no versículo 4 é bem específico para nós, por isso que a gente vai ler durante esse período aí. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5, ouça o sábio e cresça em prudência. Uma das coisas que você precisa aprender e que a gente vai perceber é que uma das qualidades de uma pessoa sábia e que vai se tornar sábia é ouvir. Tá bom?
No mundo que a gente vive, o que é? O que mais está em destaque, o cara mais legal é aquele que fala muito, não é verdade? Aquele que tem uma boa oratória e assim por diante. A Bíblia vai elogiar quem ouve. Então, que nesses dias você possa abrir os teus ouvidos, tá bom? Para ouvir o sábio e crescer em prudência. E o instruído adquirirá habilidade. Achei bem legal isso também, porque a sabedoria é uma coisa que a gente adquire com habilidade, com experiências em decisões que a gente toma. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, e as palavras e os enigmas dos sábios. E a gente vai parar um pouco aqui no 7, que é bem importante, tá bom? O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, dependendo da versão. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, querido, é a única base verdadeira do conhecimento. Você não pode, a Bíblia vai dizer, não te estribes ou não te inclines ao teu próprio conhecimento. Nós precisamos saber que verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Esse temer, querido, não é um terror. Eu tenho medo de Deus. Meu Deus, eu tenho muito medo. Não. Temor significa respeito, reverência, santidade, ouvir ao Senhor. Hoje, eu me santifico, querido, não porque eu tenho medo de Deus. Eu estou com medo de Deus, eu vou me santificar. Eu temo a Deus. Eu sei que existem consequências quando eu peco, eu erro, mas eu não me santifico só por medo das consequências. Me santifico por temor. Uma das coisas que a gente precisa perceber é que, por exemplo, assim, a presença de Deus está aqui conosco, querido. Gabriel, eu senti, ótimo. Gabriel, eu não senti, nada muda. A presença de Deus, ela não se manifesta porque nós sentimos ou não sentimos. A presença de Deus se manifesta porque Ele é onipresente e Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Onde estivéssemos reunidos em Seu nome, Ele estaria. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre temor. Se você passa o culto acessando redes sociais, está faltando temor. Se você passa o culto conversando, acho que está faltando temor. Se durante a música você não adora, talvez esteja faltando temor. Se você não ora, talvez esteja faltando temor. Não é medo. É aquele temor, é aquele respeito, aquela reverência que te faz correr para a presença dEle. Provérbios vai ensinar um monte de coisa de pessoas que fizeram coisas erradas e deu errado, tá bom? Por exemplo, uma hora você vai chegar em Provérbios onde diz que aquele que faz uma brincadeira e depois olha para a pessoa e fala, eu estava brincando, não é legal. Tá bom? Não vá muito na casa do seu irmão para que ele não fique enfadado de você, beleza? Amém? Tô brincando. Óbvio que eu não olho para tu. Gente, eu estou brincando porque Provérbios ele vai ensinar tantas coisas tão importantes para a nossa vida prática. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, e principalmente nós reunidos aqui como imersão, é importante que nós tenhamos algumas práticas de sábios no meio dessa geração. Tem muita gente que não é sábia. Então, assim, eu espero que o teu Instagram se torne mais sábio, tá bom? Eu espero que a tua vida, pessoal, se torne mais sábia, a minha também. Quando a gente fala que o temor reverente é a resposta de fé em adoração a Deus. O temor me leva a ter uma resposta de adoração ao Senhor. E o princípio do saber é mais ou menos como refletir nas experiências que eu já tive nessa vida. Quando nós temos sabedoria, querido, é muito legal. Você vai encontrar, e eu vou voltar um pouquinho, pega homens que Jesus pegou para serem discípulos. Alguns deles não tinham muito conhecimento, querido, mas tinham muita sabedoria. Você já conversou com alguém? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana aqui na igreja,
que ele tem uma parente que ela lê e escreve o básico do básico, ok? Mas ela é tão sábia nas finanças dela com o Senhor, que ela consegue guardar mais do que outras pessoas que estudam. Tem coisas na sabedoria que não dá para explicar com papel. Nós precisamos perceber e entender isso. Versículo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Versículo 10, olha só. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consista. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos, ainda que sem motivo, os inocentes. Tranquemo-los vivos como o abismo e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos os despojos de nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho deles, no caminho com eles ou deles. Guarda as veredas do teu pé, porque os pés correm para o mal, e o que se apressam em derramar sangue. Querido, Provérbios vai nos ensinar muito a nos afastar e tomar decisões que nós não vamos ir para o caminho dos pecadores. Hoje o Imersão não vai ser um culto onde a gente vai ter uma super reflexão, onde a gente vai olhar para dentro de nós no sentido de ter uma palavra que mexa conosco, mas vai ser mais de tomar uma atitude bem consciente no nosso coração e sábia, de aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Tem alguns textos da Bíblia que você transforma em música, sabia? A esperança para o ferido, sabe? Ainda que a figueira não floresça, não compreendo meu próprio agir. Tem tanta música, mas é difícil você ver uma música sobre provérbios, não é? Por quê? Porque nós estamos falando de coisas práticas do dia a dia. E vai ser bem legal, porque você vai ler um provérbios por dia, tá bom? Um capítulo por dia. Você vai pegar o capítulo 1, 2 no segundo dia, 3, assim por diante. E o que faremos? Nós vamos aplicá-lo e estudá-lo durante todo esse mês em nossas vidas, tá bom? Mas, para que isso aconteça, o básico do básico é entender que o temor do Senhor, versículo 7, pode deixar sem o versículo. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu queria que você, nessa noite, saísse daqui pensando numa coisa, que você precisa deixar o teu coração cheio do temor do Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor de todo o nosso coração, querido. E que a gente possa fugir da aparência do mal. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite comigo. Tiago, querido, vai falar um pouquinho sobre sabedoria terrena e sabedoria celestial. A sabedoria que vem do alto. Que nós possamos alcançar essa sabedoria e saber que o princípio dela é temer ao Senhor. Gabriel, e a gente já vai orar, Porque um dos princípios que eu entendo de temor, querido, é buscar a presença de Deus. A gente pode ficar aqui e eu falar mais algumas coisas para você. A gente pode separar um slide, colocar ali. Mas a presença de Deus a gente não pode criar. A presença de Deus só vem de uma forma: quando você tem temor no teu coração e buscar ela. Se Salomão, eu vou só te explicar uma coisa que aconteceu em Salomão.
Salomão foi muito sábio, mas tomou algumas decisões erradas. Querido, queria que você rendesse teu coração ao Senhor nessa noite. Queria te convidar a fechar os olhos um pouquinho. Salomão, esse cara que teve muita sabedoria, mas tomou algumas decisões erradas, ele vai deixar alguns conselhos para nós. Eu queria que você, em temor nessa noite, buscasse a presença de Deus conosco. Nós precisamos buscar a presença de Deus dia após dia, momento após momento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queria que você abrisse tua boca onde você está, buscasse ao Senhor, orasse ao Senhor. Nós podemos nos encher de conhecimento de palestras do YouTube, transmissões, podcasts, livros. Nada nunca vai substituir a sabedoria que vem do alto, querido. Nada. Busque a Deus conosco nessa noite. Sabe do que você precisa? Da presença de Deus. A única coisa que você precisa na tua vida é a presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus sobre a tua vida, todas as outras coisas, querido, você conseguirá vencer, porque você estará com Ele. Se você um dia imaginar que vai conseguir vencer alguma coisa na força do teu braço, você está trabalhando no conhecimento humano. Nós te adoramos essa noite. Pessoas chegaram até Deus muitas vezes em sua palavra, dizendo: e agora, o que eu vou fazer? Você pode olhar para mim um pouquinho? Eu estava lembrando de uma história de um homem chamado Moisés. Moisés é colocado no cesto, acaba na casa de Faraó, criado pela filha de Faraó. Lá tinha bastante conhecimento, aprendeu bastante coisa, até que certo dia ele tem um encontro com o Senhor, recebe o chamado. Ele vai, querido, até Faraó e manda libertar o povo. Vem as 10 pragas, como você sabe. Eu posso dizer que esse homem já tinha bastante conhecimento, mas eu acho que ele também tinha bastante sabedoria, porque quando ele está diante do mar, que ele não sabe o que fazer, porque o exército está vindo atrás, ele começa a clamar ao Senhor. Só que ele não foi o único que fez isso. Muitas pessoas que tinham conhecimento na Bíblia, recurso, tomaram atitudes sábias, de não colocar o seu coração no seu próprio conhecimento ou na sua própria força. Se dobraram ao Senhor em sabedoria e em temor. E o Senhor sempre cuidou e trouxe resposta. Por isso que eu estou te falando, nós precisamos, querido, buscar ao Senhor. Se você quer ser sábio, um dos princípios é temer e buscar ao Senhor.